pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer com vocês uma peça que é muito útil, que vende bastante. É um estojo com 2 zíperes, tá? Então tô fazendo de retalhos, é uma encomenda, aí eu achei bom gravar para vocês. As medidas eu vou passar no decorrer do vídeo, tá? E o material. Então vocês vão prestando atenção aí e vão anotando. Qualquer coisa vocês voltam o vídeo e anota, tá bom? Então vamos começar. Ó, aqui pro corpo do estojo eu tenho uma manta R1, pode ser R2 também, de 36 por 40, tá? 36 por 40. Eu peguei e fiz todo de retalhinhos, porque a minha cliente pediu colorido. Então agora eu vou colocar o zíper. Vou colocar o zíper no lado do 36, tá? Não cortei meu zíper, ó, ele tá inteiro, como vocês podem ver. Vou cortar só depois de costurar. Então, deixa sempre uma pontinha ali, uns 2 centímetros. Faço uma costurinha aqui. Às vezes, gente, vocês veem uma peça e acham assim que é muito difícil de fazer. Mas é só porque vocês não tentaram fazer ainda. Porque se vocês tentarem fazer, seguindo bem certinho passo a passo, vocês vão ver que não é difícil. Ó, aqui agora eu corto, deixando uns 2 centímetros também. Então, esse zíper aqui já sobrou. Agora, aqui do outro lado, ó, ele vai ficar assim, né? Ó, então, desse lado eu quero botar o zíper de outra cor. Esse estojo eu gosto sempre de fazer isso. Fazer uma abertura de uma cor e a outra abertura de outra cor. Por quê? Porque daí vocês vão saber o que vocês guardaram. Ah, no zíper verde tá guardado tal coisa. No zíper vermelho tá guardado tal coisa. Aí quando vocês precisam procurar alguma coisa, vocês já sabem onde tá. Então aqui, para quem quer anotar as medidas, ó, eu usei 43 centímetros de zíper, tá? Então, coloquei o zíper de uma cor aqui e o zíper de outra cor aqui. Agora, eu vou começar a colocar o forro. Então, aqui, ó. Deixa eu dar uma passadinha aqui no meu forro, porque eu cortei e não passei. Ó. Meu forro, eu tô usando a medida de 18 por 40. Por que 40? Se não é 36, a medida é 36. Mas eu tô usando 40 porque eu gosto que fique com uma folguinha ali pra costurar, tá? Porque uma vez eu fui fazer ele na medida certa, de 36, e na hora de fechar o estojo, ele deu um pouquinho de trabalho. Então, eu gosto mais, prefiro fazer ele maiorzinho e depois eu refilo, tá? Então, vou pegar aqui meu forro, vou colocar aqui em cima e vou pelo lado da manta passar uma costura. Passo uma costura aqui pelo lado da manta. Encosto bem o pezinho da máquina na cremalheira do zíper. E aqui eu já vou passar um pesponto, livrando o forro. Vou passar o pesponto só na parte de fora, livrando o forro. Vou deitando bem aquela costurinha ali de baixo. Ó, ficou assim, e aqui atrás ficou assim, ó, tá? Bem deitadinho aqui. Agora aqui, vou fazer a mesma coisa desse lado. Pego um forro. Coloco aqui em cima do zíper. Até aqui tá tudo bem? Alguma dificuldade até aqui? Nenhuma, né? Nenhuma dificuldade. Vocês estão vendo que tá sobrando forro nas pontas. Ó, agora aqui, passo o pesponto.
quando eu faço pesponto, eu uso ponto 13,5 na minha máquina, tá? Quando eu vou fechar uma peça, eu uso o ponto número 2,5, no máximo 3. Tá? Agora, olha o que a gente tem que fazer. Nós temos o estojo assim, né? Agora, aqui essa parte do meio, ó, ela mede 7 por 36, tá? Coloquei na manta também os retalhinhos, fiz o quilt de ondinha, aqui também fiz quilt de ondinha, tá? E agora aqui, ó, eu vou pregar um lado do zíper, um lado vermelho e outro lado vou pregar o verde. Então, começo aqui, tanto faz qual é o lado que vai começar, né? Só tem que alinhar bem aqui, ó, tá? Bem alinhadinho. Eu vou desafiar vocês a fazerem esse estojo aqui. Costura na beiradinha. Costurinha de segurança. E agora, venho com outro forro. Qual é a medida do forro? Quem é que lembra? 18 por 40. Ó. Agora, boto o forro aqui em cima do zíper. E passo uma costura agora com o pezinho bem encostado na cremalheira. Ó, agora deito essa parte pra cá. Desponto. Pronto. Agora, o que eu tenho que fazer? Preste atenção. Olha aqui. Agora, eu tenho que costurar esse lado do zíper verde aqui nessa tira do meio. Então, agora aqui, ó, eu vou destacar. Ó, eu vou primeiro fazer isso aqui, ó. Olha aqui. Truques. Vocês sabem que eu sempre ensino meus truques pra vocês. Não sou daquelas que na hora do truque eu dou um pause no vídeo. Vou botar bem visível para vocês aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo que a pontinha aqui tem que alinhar com essa pontinha, ó. Então, passo um risco com a canetinha fantasma aqui, para continuar ali, para ficar na mesma direção, ó. Aqui e aqui. E aí, enfia a máquina de novo, porque ela desenfiou. E agora aqui eu posso destacar. Ó, eu ainda vou fazer uma coisa aqui, ó. Vou marcar aqui no meio um ponto. Vou marcar aqui onde tem essa costura, para eu começar alfinetando daqui do meio. Então, eu destaco esse lado do zíper, ó. Coloco essa parte aqui, ó, marquinha com marquinha, aqui que eu fiz. Coloco um clips. Aqui não tem uma marquinha, então aqui é a marquinha com a beiradinha. E aqui tem outra marquinha que eu fiz. Então, essa marquinha vai aqui. Aí, coloco mais clips. E agora eu passo uma costurinha de segurança. Vocês dizem assim, ó, ai, tu fazendo parece tão fácil, mas eu acho difícil. Ó, acabou a linha. Não costurou, gente. Mas o que acontece? O que acontece é o seguinte, gente, que a maioria das pessoas que dizem isso não tentaram fazer. Então, quando a gente não tenta, a gente não vai saber onde está a dificuldade. Agora, se vocês tentarem fazer, começa do começo. Qual é o começo? Corta a manta do tamanho certo, vai fazendo, coloca os retalhinhos. Se não quiser fazer de retalhinho, faz com tecido inteiro. Aí, corta o zíper na medida que eu dei, corta o forro na medida que eu dei, vai costurando bem o passo a passo. Chegou num ponto que tá com dúvida, opa, aqui eu não entendi, aqui agora eu não sei como faz.
vai no vídeo, olha de novo o vídeo. Tá, entendeu? Continua. Aí, chegou em outro ponto que não lembra, não sabe como é que faz, vai de novo no vídeo e continua. Então, é assim que a gente faz. E aí, por último, se ficou alguma dúvida mesmo, que não conseguiram nem assistindo o vídeo, o que vocês fazem? Me perguntem. É só me perguntar que eu respondo. Ó. Pronto, coloquei o zíper. Agora eu vou colocar o forro aqui em cima desse zíper. Agora eu gosto de pregar o forro pelo lado da manta. Vocês podem alfinetar para ficar mais fácil, pode colocar os clipes, como vocês acharem melhor. Agora tem que fazer o pesponto nessa partezinha ali. Então, ó, livra o forro para um lado e faz o pesponto aqui. Vai com o dedinho ali embaixo, a mãozinha ali embaixo, dobrando bem direitinho pra costura ficar toda pro lado do pesponto. Só o que fica pro lado direito aqui, ó, é o forro. O resto fica, ó, olha aqui, ó, tá? Gente, uma dica, assistam na TV. Na TV fica bem grande, fica bem fácil de vocês visualizarem. Agora aqui, ó, nós vamos colocar os cursores. Então, deixa eu pegar aqui os cursores. Vamos colocar os cursores. Esse lado que tá aberto, a gente vai ter que fechar. Passar 2 vezes o cursor. O outro lado que tá fechado, a gente passa uma só e deixa o cursor na metade. Ó, entra, cortei a pontinha aqui da cremalheira, entro aqui com o cursor no lado que eu não cortei, entro aqui com o outro lado, ó, passo todo, tiro e passo de novo. Ó, agora venho aqui do outro lado, corto a pontinha e passo o cursor. O cursor, gente, é treino, tá? Às vezes, a gente passa um pouquinho mais de trabalho, mas é só treinar. Senta com o zíper aí na frente da televisão, ó, pronto, tá? Já coloquei. Agora, a gente tem que colocar aqui, ó, os puxadorzinhos de zíper. Então, eu cortei com esse jeans fininho aqui, ó, eu cortei uma tira de 7 bem comprida, e depois eu cortei os pedacinhos, ó, de 7 centímetros. Então, eu cortei de 7, dobrei na metade de novo, e aí, ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que eu fiz. Vocês sabem, né? Ó, peguei uma tira comprida de 7, dobrei na metade, vinquei, metade, dobrei aqui, ó. E aí, passei para os pontinhos de cada lado, tá? Então, aqui, essas 4 aqui, que são o puxador do zíper, eu fiz com 7 centímetros. Então, agora eu tenho que costurar um em cada zíper, sem pegar o forro, tá? Não precisa ser comprido esse puxador, não precisa ser muito grande. Então, bota aqui, ó, e salva o forro lá, para não pregar o forro junto. Aqui, gente, ó, vou ter que passar de novo o pesponto, porque tinha acabado a linha ali e eu não tinha visto. Então, vou fazer isso aqui. Olha, pessoal, então já coloquei aqui, ó,
os tirantezinhos de segurar o zíper. Coloquei um aqui com uma meia argola para pendurar a alça. Preguei o mosquetão aqui na alça, um em cada ponta. Eu cortei com 38 centímetros a alça, tá? E aí, então, já tá tudo prontinho assim. Agora, vou reservar a alça aqui e vou virar tudo do lado do avesso. Cortei o excesso aqui da ponta do zíper, ó. Dei uma seladinha com isqueiro. Desvira tudo. Ó. Agora aqui a gente vai juntar aqui o meio. Vamos marcar aqui, ó. Dobra aqui, junta aqui, ó. O zíper, costura do zíper com costura do zíper, para marcar o meio, ó. Junta bem certinho aqui e marca o meio. Mesma coisa aqui desse lado, ó. Junta aqui, finzinho a costurinha do zíper, uma com a outra, e marca aqui o meio. Agora, ó, como eu coloquei aqui o tirante com a meia argola no meio daquela parte do meio central, eu vou juntar aqui, ó, meio com meio, pique com o meinho ali. Prendo bem. Faço a mesma coisa do outro lado. Ó, meu tirante com a meia argola que tá no meio, com o pique aqui, ó. Com o pique, que tá bem no meio. Prendo aqui com clips. Ó. E agora eu vou passar uma costura aqui. Puxo meu forro assim, ó, tudo pra cá, junto assim aqui no meio, o forro, ó. Não faz mal que sobrou ali, tá? Junto bem aqui. Puxo tudo que conseguir. E agora, faz assim com a tesourinha pra pegar bem o cantinho. E agora eu vou passar uma costura de fechamento, ó. Dá um piquezinho aqui só pra poder puxar, porque como eu cortei maior, ó. Coisinha de nada, só pra dar uma deitadinha melhor. Aqui, puxo também. Pronto. Olha. Eita, derrubei o celular. Agora, vou passar outra costura que eu gosto de passar sempre duas, que é pra ficar mais reforçado. Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Abro bem ali na costura. Dobra. Puxo todos os forrinhos pra cá. Puxo bem. Dá só um piquezinho ali. E faço a costura de fora a fora. Vou passar outra costura. Pronto. Agora aqui eu vou fazer a caixinha de leite. A caixinha de leite vocês podem fazer do tamanho que quiserem. Se vocês fizerem ela menor, o estojo fica mais fininho e mais largo. Se vocês fizerem maior, o estojo fica mais alto, tá? Então, aqui, ó, vou fazer com 4 por 4. Risca da dobra pra dentro e da costura pra dentro. Fiz o quadradinho de 4 por 4 e risco uma diagonal aqui. Faço a mesma coisa nos outros 3 cantos, ó. E risco uma diagonal aqui. Para que essa diagonal, vocês vão ver, na hora de fechar a caixinha de leite, ele fica bem certinho. Não tem perigo de ficar
torto. A gente dá mais trabalho? Dá, mas fica melhor, fica mais bem feito, fica mais bonito. Então, não adianta a gente atalhar o caminho. Agora, do outro lado, a mesma coisa, ó. 4 por 4. Se a gente faz atalho, a gente chega mais rápido? Chega, né? Só que às vezes não fica tão bom quanto a gente gostaria. Então, vamos fazer direitinho. Depois, quando vocês estiverem fazendo, se vocês descobrirem um jeito mais fácil, mais prático, vocês façam do jeito de vocês. E não esqueçam de compartilhar a ideia, né? Porque a gente também quer aprender. Agora aqui, ó, a gente vai fechar essas caixinhas de leite. Então, abre aqui assim, ó. E aí o risco, ele fica bem na dobra, ó. Ó. Se o risco tá bem na dobra, é porque tá bem certinho. Aqui, essa costura da lateral, vocês vão dobrar pra baixo, não pra cima. Ó. Pode botar um clipe se quiser. E aí, passa a costura aqui. Passa bem no risco, que daí vocês vão saber que os 4 cantinhos vão ficar exatamente do mesmo tamanho. Eu vou fazer agora nos outros 3 e já vou mostrar pra vocês. Bom, gente, ó, fechei as 4 caixinhas, cortei aqui, deixei 1 centímetro de margem, fechei aqui as laterais, ó, dos forros, juntei forro com forro. Aqui eu aproveitei e fiz essa costurinha assim, ó, e quando chega aqui a máquina não costura mais, então eu fiz uma costurinha assim pra fora aqui, tá? Costurei 2 com 2 e agora um dos lados eu vou fechar inteiro, ó. Um dos lados eu fecho inteiro, o outro lado eu vou deixar uma abertura para desvirar. Vou deixar uma abertura. E é por aqui que eu vou desvirar, tá? Então, agora, vou desvirar e vou mostrar pra vocês como é que ficou. Aqui eu abro meu zíper, né? Ó, abro o zíper e desviro. Ó, pessoal, coloquei aqui no cursor um enfeitezinho, tá? Já botei a alça, que é ó, destacável, né, com um mosquetão, e ficou maravilhoso, gente. Olha só que coisa mais linda. E vocês viram que não é difícil de fazer, né? Olha só que bonito. Eu botei uns enchimentos aqui, botei umas mantinhas aqui dentro para ele ficar gordinho. Aqui nessa costurinha lateral coloquei minha etiqueta, ó, tá? Então, assim ficou o estojo duplo. Vocês podem variar o tamanho, se quiserem fazer menorzinho, para as crianças levar com os lápis, caneta na escola, vocês podem diminuir, podem fazer menor. Eu fiz esse desse tamanho porque eu penso nas minhas alunas, né, que elas levam tesoura, régua, linha, tudo, cortador, o material que elas usam na aula. Então, por isso que eu fiz esse tamanho aqui. Mas vocês podem mudar as medidas, alterar as medidas, que vai dar certo também, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que a Regiane goste também, que ela que encomendou, né? E que vocês façam muitos, muitos e muitos, tá? Um beijo para todos, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.